tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu estou aqui com elas, Keila e Jéssica. Eu vou deixar elas se apresentarem um pouco mais e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a turma do Pibinho. Sejam bem-vindas. Eu sou a Keila. Tudo bem, pessoal? É bom estar aqui novamente com vocês. Estou trabalhando aqui na PIB junto com o Juan e hoje vamos falar sobre o Kids. Isso aí. E a Jéssica? Eu sou a Jéssica, sou casada com o Rodrigo Leles. Ele tá ali no cantinho lindo. Sou professora, contadora de histórias e recentemente assumi a liderança do Ministério Kids. Turma do Pibinho, tô muito feliz de estar aqui. Que legal. Esse é um tema assim, muito importante, muito relevante. Eu acho que precisamos cada vez mais falar sobre as crianças, falar sobre este mundo, falar sobre como a gente pode potencializá-los, né? Então, por isso eu trouxe as duas, né? São duas estudantes, duas pessoas que têm interesse, que vão a fundo mesmo para descobrir mais sobre o tema, além de estar à frente dos ministérios aqui da igreja, né? Então, quando a gente fala de criança, assim, qual que é a primeira imagem que vem na mente de vocês? Quem quer começar? Pode ir, amiga. Não, então, Juan, uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu li de um livro que chama Pescadores de Crianças, que fala que pouco se parece com Jesus quem vê as crianças como um estorvo. Uhum. E Jesus, em toda a Bíblia, nos evangelhos, ele era muito solícito às crianças, ele amava as crianças e priorizava as crianças. Sim. Tanto que, numa das passagens, os discípulos tentam impedir os pais de chegarem com as crianças perto para ele que pudesse abençoar. E Jesus fica indignado, a Bíblia fala, e fala, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, eu vejo a criança e eu peço muito a Deus para que eu, de fato, a enxergue como ele vê. Eu vejo a pureza, Sim. eu vejo a simplicidade e eu vejo a sinceridade. Legal. E você, Keila? Uma das coisas que a gente aprendeu, né, a mudar o olhar, é que antigamente a gente olhava muito para a criança vendo o futuro, né? E, na verdade, uma das coisas que a gente tem aprendido é olhar para a criança e ver o presente, né? Alguém que é ativo, consciente e que pode participar e agir no presente, né? Então... Porque quando a gente olha para a criança nessa perspectiva de futuro e quando a gente muda o olhar, a gente percebe que tudo que a gente pensa que a criança poderia fazer no futuro, ela pode fazer hoje, né? Então, como pai e como o líder da igreja, eu percebo muito isso de maneira clara, né? Então, eu vejo os meus filhos evangelizando hoje, eu vejo os meus filhos causando impacto social hoje, eu vejo os meus filhos gerando transformação hoje e eu vejo eles também cooperando com algo maior hoje. Então, a gente precisa de fato mudar o olhar e enxergá-los como, acho que a Jéssica falou, como Jesus enxerga as crianças, né? Para que a gente, como adulto, possa ser de fato instrumento nas mãos de Deus para potencializá-las, para que elas continuem fazendo e façam com impacto ainda maior. Não que elas vão começar a fazer, mas para que aquilo que elas fazem hoje tenha um impacto ainda maior. Agora, como que a gente pode fazer... Desculpa, pode falar. Não, eu ia comentar que uma frase que você usou com o Noah no aniversário de 7 anos dele é de que você pede para que não seja um empecilho para o que Deus tem para fazer na vida dele. Exato. Isso, gente, como isso é sério. Sim. E importante. Não só isso, mas a gente aprendeu lá em casa, eu e Keila, a orar para Deus ressignificar, né? Porque na tentativa de acertar, a gente pode estar errando sem saber. Então nós oramos pedindo Deus, ressignifica se alguma das nossas falas, se algum dos nossos olhares, né? Porque o olhar fala muito, se alguma maneira como a gente se impôs gerou um trauma, gerou uma dor, gerou uma frustração, que Deus possa ressignificar isso na vida dela, para que de fato a gente não seja uma pedra de tropeço ou atrapalhe aquilo que Deus quer realizar na vida delas. Porque essa ação não vai atrapalhar o futuro dele, né? Vai atrapalhar o presente. A criança, ela já é modificada no hoje com a reação e a ação que a gente tem sobre ela, né? Sim. Então, por isso que a gente tem que orar e ressignificar todos os dias. Agora, como que a gente faz isso na prática, né? Vou dar um exemplo muito, assim, específico. Eu procuro ouvir muito as crianças. Então, como os meus filhos estão aqui durante a semana, muitas das mudanças que eu vou fazer, vou realizar, eu procuro consultá-los para tentar enxergar também como eles enxergam. Então, eu lembro quando a gente foi fazer a reforma do Kids, eu levei eles lá. E eu falei assim, como é que vocês enxergam
um ministério infantil. Como que seria o ministério infantil perfeito para vocês? E aí eles falaram muitas coisas, né? Mas uma das coisas que me chamou muita atenção é que eles gostam de estar junto. Eles gostam de estar perto. E uma das coisas que era ruim é que separava muito, né? E eles não gostavam disso. Então, a partir disso, a gente pensou numa proposta arquitetônica ali de algo que pudesse fazer com que, mesmo que separasse por faixas etárias, eles vissem uns aos outros, né? Cores, eles falaram, e a gente procurou abordar aquilo que eles trouxeram. Mas como é importante a gente trazer a criança e permitir que ela também possa colocar o seu ponto de vista, porque ela tem um olhar diferenciado, né? Exatamente. Como que é o olhar da criança? Eu acredito que é um olhar sincero, né? Porque ela não está ainda... Como ela está no processo de formação, de personalidade, de caráter, ela não está ainda domesticada totalmente, né? Na cultura que a gente é domesticado desde o ensino escolar e até a sociedade e a cultura como um todo. Então, ela tem um olhar mais simples das coisas, né? Tem um olhar mais puro, não tem tanta influência do externo, né? Então, a gente consegue ter a sinceridade. Tem um olhar viciado, né? Exatamente. Tanto que a gente brinca que se você quer saber, né, alguma coisa, pergunta pra criança, porque ela não vai ter dedos, né? É verdade. De ficar pensando, o que eu falo, o que eu não falo, vai magoar, não vai magoar. Ela fala, eu gosto, não gosto, você é legal, não, você é chato. Então, são muito sinceros, né? Então, eu acho que é esse olhar de sinceridade, de verdade, assim. E você, Jéssica, alguma coisa de diferente assim que você percebe no olhar das crianças? Eu queria só pegar um gancho, Juan, no que você falou sobre eles gostarem de estar junto. Da importância da Socialização. É porque eu bati aqui, não sei se atrapalha. Não, pode correr. Eu queria falar sobre isso da importância da socialização das crianças. Como professora, dentro de uma sala de aula, eu percebi o pós-pandemia, o como foi prejudicial dentro da sala, essa dificuldade de socializar o depois, sabe? É muito engraçado isso. E essa percepção do olhar das crianças dentro da sala de aula, quando voltou a pandemia, Juan, eles ficavam assim... Tipo assim, tia, eu estou aqui com os meus amigos. Olha, que incrível! E eles valorizavam cada coisa. E o que a Keila falou sobre a sinceridade e a simplicidade deles nas pequenas coisas. É motivador, é inspirador. Por isso até que Jesus fala, né? Que nós possamos ser como as crianças. Exatamente. E só quem for que vai entrar no céu. Eu acho que é um alerta muito grande pra gente se as crianças não querem estar perto de nós. Nossa. Esse é um grande alerta, porque na pureza da criança, ela quer estar perto de alguém que é cativante. Sim. Ela quer estar perto de alguém que é leve. Ela quer estar perto de alguém que é alegre. Ela quer estar perto de alguém que é grato. Ela quer estar perto de alguém que é generoso. Então, quando a criança não gosta de estar perto de você, ela não quer estar perto de você, existe um alerta aí, porque Sim, há algo exatamente. de muito errado no seu caráter, há algo de muito comprometedor na sua vida, porque, de fato, as crianças, elas são termômetros, né? Sim. E elas nos mostram, talvez, assim, o quanto aquele lugar é Sim, saudável ou não. Tem um testemunho, na verdade, sobre isso que você está falando, das crianças perceberem, enfim. Uma criança em uma EBD, isso é em outra igreja, a professora lá, a pessoa que estava ministrando a EBD, começando a falar sobre o céu. Como que o céu vai ser incrível, como a gente vai andar em ruas de ouro, vai ser lindo. E uma criança começou a chorar. E emocionada, muito, né, bem emocionada, a professora fala, mas por que você tá assim, chorando tanto e tal? E ele falou, olha... O meu avô era um homem muito mau e a minha mãe falou que ele tá no céu. Então, eu não quero ir pro céu. Olha só. Olha a seriedade do exemplo. Parece clichê e óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Sim. Que exemplos, palavras comovem, exemplos arrastam. Mas a gente precisa lembrar de associar, que fala? De associar as palavras ao exemplo. Sim. A coerência entre a fala e a coerência, vida, né? sim. Nossa, Juan, como a gente precisa se policiar em relação ao que fala com as crianças. Não só o que fala, mas de fato essa coerência. Expressa, Então, por né? exemplo, Exato. eu preciso me lembrar o tempo todo que, como pai, eu tô modelando os meus filhos para serem maridos, né? Eu tô modelando eles como pais. Então, por exemplo, se eu negligencio aquilo em prol deles, eu tô ensinando eles a reproduzir esse mesmo modelo.
Então, a melhor coisa que eu posso fazer para eles, por eles, é ter um bom casamento. Exatamente. Um casamento saudável, né? Não é perfeito, saudável. É mostrar para eles, inclusive, as minhas vulnerabilidades. Então, quando erro, olha, papai errou, perdoam aqui pelo que eu fiz, ó, perdão, sabe? E mostrar para eles o processo como um todo. Porque às vezes ele vê um dia magoado, outro dia bem, e é um lapso aqui, ué. O que aconteceu aqui, né? Então ele aprende o quê? Que, não, é só deixar acontecer, porque vai voltar ao normal, e não é. Muitos pais omitem o processo. Exatamente. O quanto que a gente hoje está envolvendo as crianças no processo. Então, muitas crianças acham que dinheiro cai do céu. Por quê? Exato. Não entende o processo, né? E fala assim, meu pai passa o cartão. Por quê? Não entende o processo. Então, nós precisamos trazer as crianças para mais perto. Isso não é roubar a infância delas, né? Sim. Eu acho que é fazer uma expansão de consciência. Então, por exemplo, o mundo das drogas, o crime, traz as crianças muito para perto, da missão, da função, da responsabilidade. Coloca um menino de 8 anos carregando uma AK-47, protegendo toda a favela, o aglomerado, protegendo a boca, o tráfego, e a gente não confia nas crianças. Né? Então, eu acho que é uma mudança total de mentalidade em relação a elas. O que vocês acham? Eu queria comentar sobre a paternidade. Eu estava falando isso antes aqui, que a paternidade é um tema urgente. Mas eu não tô falando da paternidade biológica, não. É da paternidade enquanto papel social. Porque tem um artigo, eu até salvei aqui. Meu Deus, eu tô gaguejando muito, depois corta. Não. Vai ficar tudo isso aqui, mas é pra ser assim mesmo. Pessoal. É pra ser natural. Tem um artigo americano, depois eu posso deixar a descrição para colocar lá, para quem quiser pesquisar, olhar, enfim. De 2 autores americanos sobre os efeitos danosos da ausência paterna na vida de crianças. E eu não tô falando de um pai bom ou ruim, não. Eu tô falando de um pai, de um papel de um homem pai. E aí fala assim, olha, que 6,6 vezes... Peraí. A ausência de um pai na vida de uma criança proporciona 6,6 vezes mais chances de engravidar na adolescência, 24 vezes mais chances de fugir de casa, 15 vezes mais chances de apresentar desordens comportamentais, 6 vezes mais chances de terminar em instituições de amparo estatal, 10 vezes mais chances de cometer estupro, 6 vezes mais chances de abandonar a escola, 15 vezes mais chances de terminar preso enquanto adolescente e 33 vezes mais chances de sofrer ou cometer abusos. Você quer ver isso na prática, é você ir no presídio. Exatamente. Se você vai no presídio, aqui ela já trabalhou também na Fundação Casa, antiga FEBEM, você vai perceber que, por exemplo, no Dia das Mães, a filas... Tá cheio. Visita, todas as mães vão e eles se empenham, né, para fazer... Cartas, lembranças. Agora, no Dia do Pai... Não tem movimento. Não se tem, então, é verdade. Se você for olhar pro presídio, você vai perceber que grande parte deles não tem ligação com o pai, não tem relacionamento ou nem sabe quem é o pai. Então, de fato, a gente percebe que, assim, uma das maiores formas de destruir uma sociedade é você tacando a masculinidade como consequência paternidade, né? Então a gente vê muito isso hoje acontecendo e os efeitos disso na prática. O interessante é que o chamado de Abraão não era apenas que ele fosse pai de Isaac, mas pai de uma nação, pai de multidões, né? E ali fala muito de paternidade espiritual, porque Deus estava formando um povo para si. Então, hoje, nós somos pais biológicos, nós somos pais espirituais, mas também devemos até chegar num terceiro nível de paternidade, que é a paternidade por adoção. Escolher amar indivíduos, escolher proporcionar uma vida diferente para eles, escolher dar para eles um caminho diferente, né? Eu penso que a paternidade é o exponencial máximo da hombridade. Um homem, ele só encontra a sua plenitude da hombridade quando ele se torna pai. Porque é um nível de sacrifício, de entrega sobrenatural e extraordinário. Agora, eu acho que é uma pena que muitos homens estão esperando gerar para assumir a postura. Quando, na verdade,
já deveria ser um estilo de vida, essa questão da paternidade. E mesmo depois que gera, muitos ainda não assumem, né, essa postura. Eu acho que um agravante que a gente tem nessa questão da paternidade é a ambientação onde que a criança está, né? Que a gente tem pouquíssimas ou quase zero figura masculina. Porque a figura masculina, ela vai trazer essa questão essa referência para a criança. Então, se a gente pega na escola, se a gente pega nos playgrounds, se a gente pega cursos que são oferecidos, 99,9% exatamente, são mulheres. Ministério Infantil, são poucos os homens que se interessam, né? E mesmo os pais que sabem da responsabilidade, muitas vezes estão focados em nutrir financeiramente e dar uma rede de fornecimento de coisas e não dele mesmo pro filho, né? Então é algo que ressignificar, é momento de ressignificar. Então, nós homens precisamos entender que faz parte da nossa função prover, mas muito mais do que prover matéria, recursos financeiros, é prover a vida eterna, é prover identidade, é prover propósito. Então, se você for parar para pensar, a mãe gera e ela entrega a criança nos braços do pai para que o pai possa trazer identidade. Exatamente. A mãe gera, entrega, o pai dá identidade e potencializa para o propósito, né? Então, nós precisamos hoje remodelar o nosso padrão familiar, porque o diabo tirou os homens de dentro de casa. Exatamente. Não estou dizendo que eles têm que estar 24 horas dentro de casa, mas é muito importante que a gente se organize para ter tempo, não só quantitativo, mas tempo de qualidade também, né? Então, às vezes, a gente tem homens que ficam o dia inteiro dentro de casa, mas não se mas fazem não é presentes, intencional, né? Não tem conversas intencionais, não tem momentos de intencionalidade, também não serve pra nada, não funciona pra nada. Exatamente. E é um remodelar total, porque, por exemplo, eu queria que a gente entrasse nesse assunto. Muitos pais cristãos trazem o filho para a igreja para que a igreja eduque os seus filhos, né? Ou, por exemplo, leva para a escola, não é cristão, leva para a escola para que a escola eduque o seu filho. Terceirização, né? Terceiriza, né? E o pai e a mãe, pô, se você, né, colocou uma criança no mundo, no mínimo você tem que entender a sua responsabilidade, né? Que é criar, que é educar. Eu acho que... Pode falar, Jéssica. Não. Gente, dentro de sala de aula, isso é muito nítido. Porque o pai fala, professora, mas ele não gosta de ler. Mas ele te vê lendo em casa? Você tem livro em casa? Então, isso é muito discrepante. Faço o que eu digo... Mas não faço o que eu faço. Isso. Então é interessante isso, porque eu acho que a gente aqui está tentando construir um modelo onde a gente vai tentar propor uma parceria, né? Uma rede. Exatamente. Porque eu entendo que muitos pais não receberam e por isso não sabem dar. Eu entendo que a escola é limitada e ela nem foi feita para dar tudo aquilo que se espera. Exato. E eu entendo que a igreja, uma semana tem... mais ou menos o que? 168 horas numa semana? Aí a criança passa 1 hora na igreja, ela tem as limitações também. 1 hora contra 168 é uma briga injusta. Então, eu entendo que há muitas fragilidades no sistema. Agora, como que a gente pode criar essa rede de cooperação para que haja, de fato, o quê? Um encharcar da criança, sabe? Um derramar sobre a vida dela para que ela possa crescer de maneira exponencial. Como que a gente constrói isso? Aqui na igreja, um dos pilares que a gente tem trazido são 3 passos, né, que a gente chama. Primeiro, a igreja, casa e célula. Então, assim, se a criança ela tá com a gente, ela aprendeu um conteúdo durante 40 minutos no culto, ela vai ter a aplicabilidade desse mesmo conteúdo na célula e na sua casa. Então, a gente disponibiliza um material que seja único, né, para o pai trabalhar dentro de casa, com outras dinâmicas, abordando coisas familiares, trazendo os dilemas sociais e relevantes da própria família. A gente tem esse mesmo material, a mesma história, o mesmo conteúdo trabalhado na célula, aplicando para a sociabilidade, para as amizades, para os vínculos que a criança desenvolve. E a gente tem o conteúdo bíblico, que é bem assim... dissecado, né, na história, o texto, que dá referência para a criança de valores e de princípios. Então, a gente trabalha nesses 3 justamente para aumentar a assimilação da criança do texto bíblico, da história, do princípio, do valor que a gente quer desenvolver. Mas algo que eu acho que é principal é o envolvimento dos pais dentro do ministério, né? Porque uma das coisas que você falou que é essa terceirização. Então, primeiro, ver o ministério como um depósito. A criança está lá porque ela atrapalha o culto dos adultos. Então, a gente precisa interter
a criança, colocar ela para brincar, desenhar, qualquer coisa, para que ela não me atrapalhe. Então, essa é a primeira mudança que a gente tem que fazer para os pais. Que ali é um momento onde a criança vai cultuar, ela vai aprender a adorar. Por que eu estou cantando isso? Por que eu estou levantando a mão? Por que eu fecho o olho para orar? Por que eu estou lendo a Bíblia? Por que essa história? O que isso traz para a minha vida? O que isso muda hoje? Então, a gente traz esse olhar até para o pai também se apropriar, né? Então, assim, ele tem que andar perto, ele tem que saber o que foi falado no domingo. Senão, a criança vai chegar com o material em casa no domingo, ele não sabe o que foi dito, ele não sabe nem o que trabalhar, ele não sabe conversar com a criança. Então, a gente trabalha muito nesses pilares para que a criança ela tenha essa potencialização e essa capacidade de assimilar mais o conteúdo e praticar esse conteúdo, né? Que eu acho que aí entra também a cobrança da família, de olha, você aprendeu sobre a paciência domingo, mas agora você não está sendo paciente. O que a Bíblia fala sobre? O problema é que talvez muitos pais nem saibam o que está sendo ministrado, né? Se ele soubesse, ele poderia andar junto, né? Exato. Então, eu vejo muito isso assim, o pai não quer se envolver com o ministério infantil porque ele pensa assim, poxa vida, eu já fiquei a semana inteira com a criança. E eu não sei se ficou. Né? Porque trabalha e tal. Sim. Ou quando tá em casa, não tá tão envolvido com a criança, enfim. Mas, não quero porque eu já tenho filho e tal. Eu acho que o fato de você ter filho já deveria ser um grande motivador para você se envolver. Quando a gente teve os nossos filhos, aquilo teve uma transição do ministério muito grande, porque imediatamente lá em São Paulo, na Ibaviva, ela começou a se envolver no ministério infantil. Sim. Porque eu acho que a nossa responsabilidade é cooperar com tudo aquilo que está beneficiando o meu filho, né? Então, poxa vida, se os meus filhos estão no Ministério de Adolescentes, eu quero fazer tudo do bom e do melhor para aquele ministério, porque o meu filho, eu quero que ele goste de estar lá. Eu quero que ele tenha prazer em estar lá. Então, se lá não é um ambiente de qualidade, como é que eu posso, né? Eu não posso, às vezes, dar uma tinta para pintar a parede, mas eu posso ser o cara que vai pintar. Né? Eu posso não ser a pessoa que vai cozinhar um cachorro quente para eles, mas eu posso ser a pessoa que dá o pão. Mas eu preciso me envolver. Sabe? O que é melhor para os seus filhos? Eu vejo assim muitos pais colocando os filhos de castigo de vir na igreja, né? A gente está falando especificamente do Ministério Infantil, mas vamos trazer um pouquinho para adolescência ali, juventude. Não vai no acampamento porque tá de castigo. Coloca seu filho de castigo de televisão, de videogame, tudo, né? De internet, de cinema, de shopping, menos daquilo que pode mudar a vida dele. Exatamente. Menos daquilo que pode garantir a entrada dele na eternidade. E se você tiver que fazer qualquer investimento na vida do seu filho, mais importante do que pagar a escola, mais importante do que roupa de marca, smartphone, smartwatch, mais importante que tudo isso é dar para ele a vida eterna. Então, de fato, a gente trazer a essência, que o que é importante para os filhos, né? Jéssica, o que você viu, assim, enquanto professora na sala de aula? A gente sabe que você trabalhava numa escola que não era confessional, né? Mas mesmo assim, o que você percebia ali no ambiente de sala de aula? Os pais, hoje em dia, eles estão muito focados em investir sim nos estudos, e que é importante isso, mas vou colocar 90%, pelo menos, da realidade da minha sala de aula. Eles também viam a escola como um depósito. Então, tanto a parte didática, pedagógica, enfim, mas de educação também. Porque quando a gente pontua alguma coisa, gente, é muito estranho você pontuar o mau comportamento de uma criança. O pai se sente ofendido. É um absurdo. Uma ofensa, né? É uma ofensa. Mas antigamente não era assim, né? Era, não, então eu vou corrigir meu filho exatamente. E tal. Né? Então, hoje em dia, os pais, né, exemplo que eu tive, eles estão preocupados e focados, sim, na educação, enquanto o pedagógico, escola, querem pagar as melhores escolas, não importam. Inglês, espanhol. Colocam as crianças em várias aulas. Tem crianças que não tem tempo, não tem hora. Aula de inglês, judô, mas não estão juntos, não estão perto, não tem... Exatamente. E aí as crianças, é muito lindo ver quando acontece um momento com o pai ou com a mãe, enfim, e elas fazem daquilo como se fosse algo bálsamo. Assim, nossa... Recentemente viralizou nas redes sociais um videozinho de um menino que tá na formatura dele, uma apresentação da escola, e quando ele vê os pais, né, a alegria dele.
Então, de fato, a presença do pai e da mãe é muito importante. Tem pesquisas que mostram que o toque físico do pai gera segurança na criança. E que uma criança que não teve toque físico, abraço, né, estar perto, ser carregada no colo, tudo isso, ela cresce insegura na vida. Ela acha que ela não é capaz. Então, é muito importante, muito mais importante do que seu filho estudar numa escola alemã ou estudar numa escola de cultura inglesa, enfim, muito mais importante do que isso. É muito mais barato, né? Sim, é a presença, é o poder do exemplo. Se o seu filho tem a sua presença, se ele tem o toque, se ele tem palavras de amor, se ele tem afeto, se ele tem exemplo, não importa, ele pode ter estudado na escola pública, ele vai ser um vencedor. Ele vai vencer na vida, porque ele tem estrutura interna para suportar qualquer coisa que vai acontecer, porque vai acontecer. A tempestade vem para todo mundo. Então, o nosso preparo em relação aos filhos não pode ser só acadêmico. Nós temos que hoje, e os nossos filhos até estudaram um tempo em São Paulo numa escola que tinha muito viés de inteligência emocional, né? E eu vejo assim que hoje pouco se fala sobre inteligência emocional e quão importante é preparar os nossos filhos para lidar com a dor, com o não, com a frustração, com a decepção, né? Eu acho que como você teve bagagem nessa área, poderia comentar alguma coisa nesse sentido também. A questão da gestão emocional, ela é de suma importância, né? Porque a gente hoje tem o costume de criar os filhos numa bolha, né? A gente não põe limites, a gente não traz frustração para eles, em hipótese alguma. Não permite que eles vivam. Não permite que eles vivam. Você blinda, né, a criança, o filho, de todas as formas possíveis, achando que a criança é frágil, que ela não vai dar conta. Mas a ideia é que a gente tem que permitir, sim, justamente para que ela potencialize isso, né? Então, a gestão da emoção, ela traz isso, da criança ter a potencialidade de pegar as janelas killers, os traumas, né? Aquilo que trouxe uma emoção, assim, às vezes negativa para ela, e ela questionar. Ou porque hoje porque ela questiona e ela fala, mas será que é isso mesmo? Mas como que eu tenho que agir? E quando ela questiona, ela consegue, então, ressignificar e criar outras formas, né? Então, assim, quando a gente não faz isso, a gente acaba criando adolescentes que não sabem ouvir um não e que aí não vão saber lidar diante da vida, são inconstantes, são irresponsáveis, porque acham que tem que terceirizar todas as coisas. Então, a gente tem que criar um espaço onde que a criança possa viver, né? E ter essa frequência de, sim, há um limite, há uma imposição, você pode ir até aqui. Quando você tiver responsabilidade, você tiver já uma capacidade melhor para analisar as coisas, a gente aumenta, então, o seu passo. A gente aumenta o seu limite. Então, ter esse processo para que ela entenda que ela está crescendo, ela está em desenvolvimento, né? Porque senão ela acha que ela pode tudo. E, na verdade, ela vai criar situações de risco para si mesma, né? Então, é importante a gente ter essa possibilidade de criar os limites, de deixar ela se frustrar, sim, de dizer não, para que ela aprenda esses mecanismos, para que ela ressignifique e para que ela se torne um ser mesmo. Vamos, assim, dar exemplos práticos, né? Por exemplo, quebrou o brinquedo. Aí o pai vai lá e fala, não, vamos lá agora. Comprar outro. Nós vamos comprar um melhor ainda do que esse. Né? É um exemplo tão sutil, mas que faz diferença. Sim. Poxa, filho, realmente quebrou mesmo, né? Agora a gente vai ter que aprender a conviver com essa falta. A gente vai ter que aprender a brincar de outras maneiras, né? Então, eu vejo um outro exemplo. Por exemplo, a gente quer suprir o tempo vazio das crianças o tempo todo para não deixá-las ociosas. Esse é o maior crime que a gente pode cometer contra a criatividade da criança. Porque se você dá para ela o tempo todo o que ela assistir, o que ela fazer, o que ela jogar, ela não inventa, né? E a criança precisa inventar brincadeiras, ela precisa inventar brinquedos, criar coisas. Então são só exemplos práticos para ilustrar que a criança precisa sentir um pouco, experimentar os seus sentimentos, né? E acho que até experimentar o silêncio também, né? Eu acho que é interessante, que às vezes a gente coloca tantas vozes na cabeça da criança que ela às vezes não consegue desenvolver a solitude e o silêncio, né? De às vezes parar, ler um livro, ficar ali refletindo, se aquietar. Na verdade, a gente está agitando a criança o tempo todo, né? Então, isso é muito importante. E eu ia falar sobre a questão também de responsabilizar ela e dar o entendimento do sentimento do outro, né? Uma vez aconteceu com os nossos filhos, a gente foi visitar um casal e um dos meninos estragou um brinquedo.
E aí, óbvio, a pessoa vai falar assim, não tem problema, é coisa simples, mas tinha um significado. Então, trazer essa consciência do que a criança sentiu, do que vou me colocar no lugar dele, e se fosse o meu, e responsabilizar. Então, os meninos tiveram que juntar a mesada deles e comprar algo da mesma forma para restituir para a criança. Então, foi um processo onde eles tiveram empatia, eles se colocaram no lugar, eles se compadeceram com o outro e eles se responsabilizaram, não realmente. Sentiram também o peso, né? Exato. Então, na próxima vez que eu vou brincar, vou ter mais cuidado, mais respeito, né? E assim, o que a gente poderia... a gente está tentando construir esse tripé, família, igreja, célula. A gente está tentando criar uma rede onde a gente ajuda os pais, onde a gente caminha junto. E o que a gente poderia pedir dos pais, né? Para nos ajudar nessa construção desse tripé. O que a gente poderia falar assim, pais, nos ajudem desta maneira? Teve acho que foi o último culto, se eu não me engano, até online, inclusive, falando sobre a omissão a omissão de Eli com seus filhos, Ofni e Finés, enfim. E na aplicação dessa história, a gente pegou muito nisso, de que quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Que a correção é sim uma prova de amor. E eu me lembro uma vez que em um momento, enfim, no Kids, no momento brincar, que também é importante e que acontece no nosso culto Kids. Uma das crianças fez algo com a outra e não gostou, enfim. Quando eu fui pontuar, ela falou assim, tia, você tá me falando isso porque você me ama, né? Eu falei, sim. E ela falou, meu pai já me falou, quem corrige é porque ama. E eu achei aquilo o máximo. E é isso que eu espero dos pais. Mas eu não tô falando dos pais biológicos, nem dos pais da nossa igreja. Não tô falando de todos os homens. Enquanto homem, para se impor, se mostrar como pai. Para você ser exemplo dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja mesmo. Você identificar as pessoas em quem você pode ser exemplo de pai. Porque o pai, ele protege, o pai, ele corrige. E muitas vezes, eu queria comentar isso também, Juan, dentro de sala de aula eu percebo que hoje em dia os pais querem ser os pais legais, os pais amigos, os pais, entendeu? E aí peca tanto nisso, gente, porque o pai não é pra ser coleguinha, né? Pai é pai. É responsabilidade. Pai é pai. E demonstra o amor através da correção. Você, Keila, como que você acha que pode ajudar? Eles se interessando pelo ministério, né? Pelo ambiente onde a criança está, não só dentro da igreja, mas também em escola, participar ativamente. Então, se perguntar o que ele está aprendendo, o que está sendo dito, qual que é o currículo, aonde querem chegar, como que eu posso me envolver? Eu posso estar lá perto, posso estar olhando, posso sentar, posso contar uma história, posso levar um lanche, posso participar e até mesmo trazer as inquietações que eles possuem, né? Então, aqui na igreja, a gente está desenvolvendo a escola de pais, que é um ambiente onde os pais trazem. Não, eu quero falar sobre o algoritmo, como domesticar o algoritmo das redes sociais. Não, eu quero falar sobre bullying. Não, eu quero falar sobre ideologia de gênero. Porque, às vezes, a gente, como pai, a gente não sabe. Né? A gente também tem dúvidas. Então, trazer isso para o ambiente, onde a gente tem ali os ministradores, aqueles que estão à frente, para buscar também esse refúgio. Então, o que a gente quer é a participação ativa e intencional. E eu traria dar continuidade. Sim. Então, uma vez que você se interessou, que você sabe, dar continuidade a isso. Então, lá em casa a gente criou o hábito de toda vez que a gente entra no carro para ir para algum lugar, a gente ora. Então, os 4 oram. É uma tradição, é um hábito que a gente criou e a gente aproveita desse momento para direcionar a oração, como é feita a oração, pelo que orar. A gente tem momentos onde a gente faz o devocional em família. Então, assim, seja intencional. Uma vez que a gente está sendo derramado sobre a vida do seu filho uma direção, que você possa ir nutrindo ele ao longo da semana, do dia, em torno daquilo, para que aquilo se torne realidade, para que aquilo se torne verdade. Porque 1 hora contra 168 horas de filme, de jogos, de experiências negativas,
infelizmente, às vezes vai ser como aquela semente que cai num terreno cheio de entulho, né? Não vai frutificar. Agora, se você limpa o terreno, se você tira o lixo, se você prepara a terra e o seu filho chega aqui, a semente é plantada, aquilo tem tudo para crescer e dar frutos, né? Vamos partir assim para as considerações finais, né? O que Jéssica, você poderia trazer de mensagem? Para quem não sabe, a Jéssica está à frente, ela e o Rodrigo, do Ministério Infantil aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, e eles estão à disposição tanto dos pais quanto das crianças. Não é tempo parcial, é full time, é tempo integral. E quando eu digo tempo integral, é 24 horas, né? Porque é isso que é ser pastoral, é a gente estar disponível para as pessoas. Então, se o seu filho quiser atendimento, eu queria conversar com alguém, ou se você está percebendo que o seu filho quer conversar com alguém, você pode trazer para conversar com a Jéssica, conversar com o Rodrigo. Sim. Eles estão aqui disponíveis para te auxiliar enquanto pai, enquanto mãe. Então, a Jéssica e o Rodrigo estão assim, à disposição, não só eles, né, mas toda a nossa equipe pastoral, toda a nossa igreja. Eles, claro, representando, mas tem toda uma equipe, todo um suporte por trás. Quais são as considerações finais que vocês trariam para a gente encerrar aqui esse tempo? Como mãe, né, eu acho que o estímulo que eu faço é criar um ambiente para que o seu filho tenha uma experiência com Deus e permita ele vivenciar isso, né? Então, uma das coisas que a gente fala é que eles podem agir no hoje. Então, quando você tiver com dificuldade, peça o seu filho para orar por você. Peça ele para colocar a mão sobre a sua cabeça e fala, filho, ora por mim agora, porque eu tô precisando. Então, assim, e trazer a referência sempre de Jesus, né? Então, eu não sou a super mulher, eu não sou o super pai, eu vou errar, eu preciso, então, demonstrar essa vulnerabilidade e permitir que ele olhe para Jesus Cristo e seja instrumento na sua vida, né? Então, eu acho que é a forma de você potencializar. Então, quando vai fazer o culto, peça ele para ler o versículo, ele trazer o que ele entendeu, ele trazer oração, porque é nesse momento que a gente dá a oportunidade dele de conhecer a Deus e de experimentar Deus. Você, Jéssica? Sim. A visão e a missão do nosso ministério, do Ministério Kids, aqui da Primeira Igreja Batista, eu acho assim de suma importância, que é a visão, crianças transformadas por Jesus. E a missão, apresentar Jesus para essa geração, para que elas influenciem e liderem as próximas gerações. Nós, enquanto igreja, nós, enquanto ministros ali da palavra, nós estamos fazendo de tudo para mostrar Jesus para os seus filhos. E às vezes a gente subestima as crianças pensando que elas não vão entender, que elas não vão absorver, mas elas entendem sim, absorvem sim. Eu queria só contar duas coisas que aconteceram muito lindas, 2 ministérios. 2 testemunhos. Um deles, uma criança dentro de um carro com uma avó, eles presenciando um assalto logo à frente. E nisso, a avó começou a ficar desesperada. Por quê? Afinal de contas, estava no carro da frente, vai vir pro nosso. E ela desesperada, e a netinha atrás falou, vó, você não sabe que a gente pode orar e Deus livrar a gente? Isso mesmo. Olha a importância, olha o tanto que a criança assimilou o que foi aprendido. Exato. Então, e outro testemunho que eu queria falar é que uma criança um dia subiu as escadas aqui da igreja eufórica e falou, Jéssica, você não vai acreditar. O meu pai agora tem uma blusa... Aqui na igreja a gente usa um colete azul. Né? O meu pai agora tem um colete azul igual o seu. E ele, inclusive, está servindo nessa igreja. A alegria, o orgulho dela ver que o pai estava servindo. Sim. Então, eu queria... Por que eu trouxe esses 2 exemplos? Sim. Porque eu quero falar, novamente, da importância do exemplo e da gente, enquanto pais, não atrapalhar o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Não atrapalhem, mas potencializem. Eu só estou reforçando o que vocês falaram. Mas não atrapalhem, não subestimem. Os seus filhos podem sim jejuar junto com você. Eles podem sim orar. Aqui no culto, eles oram. Aqui no culto, eles clamam pelos doentes. E nas orações, a gente faz um momento de pedido de orações. Gente, é cada pedido que vocês não imaginam.
É muito lindo. A criança é... Ai. É isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixe um like aqui nesse episódio. Se inscreva no nosso canal. Se você tiver dúvida, deixe as dúvidas aí nos comentários. E quem sabe a gente pode gravar outros episódios tratando sobre esse tema. Às vezes tem uma área que você gostaria que a gente tratasse, a gente não tratou. Você pode deixar de sugestão e a gente vai fazer isso. Compartilhe esse episódio nos seus grupos de WhatsApp, grupos de pais, escolas, para que muitas pessoas possam ser inspiradas e muitas famílias transformadas. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Keila. Que Deus abençoe vocês e a gente se vê em breve. Um grande abraço.